Olá galera, olha só, chegando aí a data de mais uma provinha, né? Mais um trabalho avaliativo aí, como nota parcial para que a gente possa fechar mais um bimestre, certinho? Então chegou o momento do quê? De revisarmos tudo que nós estudamos, qual foi os conceitos principais para que você possa realizar essa atividade. Olha só, nós temos dois conceitos, dois conteúdos extremamente importantes para o momento, que é progressão geométrica e logaritmo. O que é importante em cada um desses conceitos para que vocês possam aí na semana seguinte, já durante os próximos dias, fazer uma nova avaliação. Então assim, nós temos muito conteúdo estudado, fizemos muitos exercícios, mas tem alguns conceitos que são importantes, que é bom que a gente tenha em mente, tenha ali um papel do lado da hora da prova, para que a gente possa fazer uma boa prova. Progressão geométrica, vamos começar por esse conceito. Nós temos aqui a fórmula do termo geral e a gente precisa entender o que é ou o que significa cada um desses termos. A n, conhecido como termo geral, ou até mesmo o último termo dessa sequência, certo? A1 como primeiro termo, n, o número de termos dessa sequência e Q, a razão. Lembrando que a razão você pode encontrar ela da seguinte forma: usando o segundo termo dividido pelo primeiro. Eu posso usar o terceiro e dividir pelo segundo? Também, claro que pode. Lembrando que tem uma diferença aí, né, entre PA e PG. A PA, se ela for crescente, você vai somando com a razão. Por exemplo, 2, 4, 6, 8 de razão 2. Se você tem uma PG de razão 2, você tem, por exemplo, 2, 4, 8, 16, em vez de somando, você vai multiplicando. Isso é quando essa razão, quando essa sequência ela é crescente. Então, essa é bem fácil diferenciar uma PA de uma PG. Se as duas forem crescentes, na PA você vai somando com a razão, na PG você vai multiplicando, certinho? Então, esse conceito bem fácil para a gente. Depois que nós falamos um pouquinho sobre a fórmula do termo geral, nós somos para somar os termos. Diferente de uma PA, onde você precisava saber quem é o primeiro, quem é o último e quantos termos ela tem, na soma da PG você não precisa disso. Você precisa apenas conhecer o primeiro termo, certo? A razão e o número de termos. Você não necessita conhecer o último termo dessa progressão. Precisa saber o primeiro, quantos termos tem e qual é a razão. Lembrando o seguinte, você tem dois tipos de PG, certo? Para que você possa somar. Aqui, essa primeira forma é quando a tua razão ela é diferente de 1. Por exemplo, você tem lá 2, 4, 8, 16, você tem uma razão 2. E se você quer somar esses termos, você vai para essa primeira fórmula aqui, certo? Lembrando que é para soma de termos quando a razão for diferente de 1. Para essa segunda fórmula que nós temos aqui, é para quando a razão for igual a 1. Para esses dois casos, você tem uma PG finita, tá? Então você só vai usar essas formas quando a tua PG ela for finita. Então você sabe onde começa, sabe onde termina, mesmo por mais que você não saiba quem é o último termo, mas você sabe que é uma PG finita, certinho? Então você tem duas formas para que você possa usar. Essa outra forma aqui, ela já é usada para uma PG, certo? Infinita. E aí quando você tem uma sequência de termos que representam uma PG para você, mas você percebe que ela não fala para você quantos termos ela tem. Então você tem duas formas para soma de PG, no caso de finita, e uma outra fórmula quando essa PG for infinita, certinho? Esses dois conceitos são bem fáceis de você entender e você vai perceber isso no enunciado de uma questão. Por exemplo, você tem uma sequência ali, vou colocar aqui, vamos supor 3, 9, 27, e eu falo para você assim: calcule a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. Você já sabe que o primeiro termo é 3, você sabe que a razão também aqui é 3, né? 9 dividido por 3 vai dar 3. E se eu estou pedindo para você somar os 10 primeiros termos dessa PG, é porque você sabe onde ela termina, são apenas os 10 primeiros termos. Então, nesse caso, como a razão é diferente de 1 e você sabe que ela é finita, você vai vir aqui para a primeira forma. Agora, por exemplo, se você tem uma razão seguinte, uma sequência, vamos supor 2, 1 sobre 2, 1 sobre 4, uma sequência assim, vou colocar 1 aqui, 1 sobre 2, 1 sobre 4,
1 sobre 8, e ele fala assim, ó, calcule a soma desses termos, dessa PG. Então ele não fala onde termina, nesse caso você tem uma PG infinita. Você vai o quê? Para a última fórmula que está aqui no quadro para a gente, certinho? Conceito de soma bem tranquilo. Terminamos esse conceito, nós somos para um outro universo, nós somos para os logaritmos com algumas regrinhas, algumas definições. O que nós tínhamos quando nós falávamos de PG? Propriedades, extremamente importante para esses casos. E o que é importante? Olha só, quando você tem um log de A na base B, certo? Essa base sempre diferente de 1, tá bom, galerinha? Então assim, ó, log de A na base B. Quando o logaritmo e o logaritmando são iguais, você não precisa nem efetuar cálculo, já sabe que isso vale 1. Log de 1 em qualquer base, lembrando, diferente de 1, certo? Então, log de 1 em qualquer base, isso vale 0, então também não tem necessidade de calcular. Quando não aparece nada na base aqui, ó, nós sabemos que tem quanto? Tem 10, então é importante que você lembre ou que você pegue a tua apostila e reveja esses conceitos e até mesmo as aulas que foram postadas aqui para vocês, ok? Dando sequência. Depois que nós vimos como resolver alguns logaritmos, nós fomos para algumas propriedades da soma, da subtração e da potenciação. Então, quando você tem log, né, multiplicando dois termos, por exemplo, você tem log de A vezes B, você pode desmembrar isso aqui como log de A, certo? Mais log de B. Essa foi a nossa primeira propriedade. A segunda propriedade fala o seguinte, que quando nós tínhamos aqui, ó, uma divisão log de A sobre B, então eu vou escrever log de A menos log de B. Eu posso desmembrar aplicando essa propriedade aqui, ó. E nós tínhamos uma terceira propriedade, vamos supor, log de A elevado ao expoente n, esse n passa como multiplicação do meu log. Essas três propriedades extremamente importantes na hora de resolver um exercício. São muito usadas, tá? E algumas informações como log de 2, log de 3 ou até mesmo outros valores, os enunciados passam as informações para vocês para que vocês possam aplicar esses valores, certo? Na hora de resolver alguns logaritmos. Feito isso, o que nós partimos para o último conceito? Mudança de base, também outro conceito extremamente importante para que você possa desenvolver alguns exercícios envolvendo o conceito. Por quê? Às vezes o enunciado te dá uma informação de log de 2, log de 3 e eles dão um valor que não tem nada a ver, tá? no exercício para que você possa desenvolver. Mas você pode mudar essa base. Por exemplo, a propriedade ela é bem clara quando ela fala o seguinte para vocês, olha só, se você tem, olha só, log de A na base B, a propriedade fala que você pode escrever isso aqui como log de A, certo? Sobre log de B. Essa é a propriedade que nós usamos para mudança de base, certo? Mas para que base? Você vai perceber de acordo com a necessidade na hora de desenvolver um exercício. Porque às vezes o enunciado traz uma base 2, uma base 3, uma base 4, 5, não importa a base. Então você pode pegar o teu exercício e trazer tudo para a base, tá? Que está na informação do enunciado. E aí você pode trabalhar o quê? A ideia de mudança de base de um logaritmo, certinho? Então são dois conceitos extremamente importantes com algumas propriedades dentro dos logaritmos. Então você tem aqui conceitos de soma de acordo com a PG, certo? De acordo com a razão dessa PG, e você tem algumas propriedades para que você possa desenvolver alguns exercícios envolvendo o logaritmo, certinho, galera? Então espero que essa ideia aqui, esse resumo final aqui, bem rápido, né? Bem direto sobre o conteúdo, você consiga resolver alguns exercícios. Se tiver alguma dificuldade, reveja alguns exercícios que foram feitos na apostila, algumas aulas que nós tivemos, algumas aulas do Zoom, algumas aulas no E-Class que foram postadas para vocês, e reveja tudo o que foi feito para que você possa aí fazer uma boa prova, galerinha. Então, abraço, fiquem com Deus e vamos aí a mais uma etapa de ensino aí que seria executar essas atividades avaliativas para a finalização das notas parciais do nosso bimestre, tá bom? Tchauzinho, galera!